Muito bem. Então, dando continuidade às nossas aplicações das equações diferenciais, né? Nesse instante modeladas em circuitos elétricos com corrente contínua, né? A gente já fez um trabalho sobre resistência, capacitância. Nesse instante estamos na indutância, né? Que envolve um indutor, né? Então, segundo o Sadico, a indutância é a propriedade de um elemento de um circuito elétrico que apresenta oposição à variação da corrente fluindo através dele. A indutância é medida em henries. Um indutor armazena energia em forma de campo magnético quando a corrente aumenta e retorna a energia quando a corrente diminui. Então aqui tem um item importante, né? Então quando a corrente aumenta, né? A gente tem o indutor armazena a energia em forma de campo magnético quando a corrente aumenta. Então, quando a corrente aumenta, né, a gente tem um armazenamento maior de energia. E o contrário, né, a energia e retorna a energia quando a corrente diminui. Então, conforme a corrente vai diminuindo, então nós vamos tendo um processo de retornar essa energia, né? Então, num primeiro momento ele armazena, né? Quando a corrente está alta, né? E diminui, né? Retorna a energia para o circuito, né? Quando a corrente diminui. Então a gente observa aqui que o importante é muito importante, então, a corrente elétrica, né? Então, visto a corrente elétrica como um conceito importante envolvendo a indutância, então matematicamente a gente vai em busca da função corrente elétrica, inicialmente a partir de um circuito, então, envolvendo um resistor e um capacitor, sem fonte, né? Então a gente analisa primeiro sem fonte, mais adiante analisamos com fonte, né? Por que sem fonte, né? Porque sem fonte a gente, a partir das leis de Kirchhoff, né? Que a gente já conhece, né? Que diz que a somatória da queda de tensão é igual à somatória da elevação de tensão. Então a gente sabe, por exemplo, que nesse instante, como não tem fonte, então a nossa fonte aqui estaria zerada, né? Se estaria zerada, então a tensão no indutor mais a tensão no resistor daria zero. Obviamente, uma seria oposta à outra, né? O que tem sentido de acordo aí, então com a lei de Kirchhoff das tensões, envolvendo, por exemplo, uma malha como essa no circuito, né? Bom, então vamos em busca da nossa função corrente, né? A função corrente, obviamente, ela é modelada, ela surge a partir das nossas equações diferenciais. Então, essa EDO que está aqui, ela foi modelada a partir desse circuito. A gente apresenta num livro aberto do GeoGebra, passo a passo, né, como que chegou nessa equação diferencial. E essa equação, desta forma, sendo uma equação de primeira ordem, né, onde a função que estamos em busca é a função corrente, né, aqui está dizendo basicamente que a derivada da função corrente, né? Que é a derivada da função corrente mais um certo número, nesse instante R sobre L, né? Para o nosso caso aqui, um resistor de 10 ohms em uma indutância de 5 henries. Então a gente tem 10 sobre 5 que vai dar exatamente 2, né? Vezes a função corrente tem que dar zero. Bom, esse tipo de EDO de primeira ordem, ele é muito fácil de se encontrar, né? Gera normalmente uma função exponencial que tem essa característica, ou se resolve também por meio do método dos coeficientes indeterminados. Algo simples que a gente apresenta também no livro aberto, tá? Passo a passo. Bom, então a solução da EDO nesse instante me leva então para uma solução homogênea, né? Essa solução homogênea nesse instante apresenta então uma corrente inicial, né? Vezes E elevado a menos R sobre L vezes T, né? Beleza. Ah, muito importante analisar a constante de tempo, mais conhecida como tal, assim como aconteceu lá no capacitor, né? Aqui no indutor,
essa constante de tempo, ela é L sobre R. Ou seja, se aqui na equação diferencial a gente tem R sobre L, então a gente tem uma situação inversa aí, né? Isso facilita, então, a interpretação da nossa função. Então, observe aqui na nossa função que o tal aparece aqui, ó. Né? Então, 5 vezes E elevado a menos T sobre tal, né? Onde o tal é exatamente o L sobre R. Tá? Bom, então aqui a gente tem aqui então o gráfico da função corrente elétrica, né? Esse gráfico da função corrente elétrica, bom, nesse instante é uma função decrescente, então a corrente está diminuindo, né? Se a corrente está diminuindo, né? Num dado momento aqui, praticamente ela zera, né? Vamos iniciar aqui só para mostrar como é que se dá isso. Olha lá. Então, vou parar aqui num dado momento. Então, essa corrente, ela partiu ali com 5 amperes, né? E, nesse instante, observa-se que a corrente está no processo de diminuir, né? Como foi dito ali, então, se está diminuindo corrente, né? Significa que está... Vou voltar aqui de novo, né? Cadê? Está aumentando. Isso, ó. Então, armazena energia em forma de campo magnético quando a corrente aumenta e retorna a energia quando a corrente diminui. Então, nesse instante, estamos no processo de, como a corrente está diminuindo, então o indutor está, né, fornecendo, né, energia. Né? É isso. Bom, a constante de tempo nesse instante ela é importante porque ela mostra que quando a gente tem um tal, que representa nesse instante um tal meio segundo, né? Então, em meio segundo, a nossa corrente elétrica corresponde a 36,8% da corrente inicial. Né? Então, essa constante de tempo ela é bastante importante. Óbvio que teria outras, se eu analiso para um tal, eu posso ter para 2 tal, 3 tal, né? Mas aqui, como o gráfico, né, ficou pequenininho, a gente não apresenta nesse instante. Mas é importante essa interpretação, então, da constante de tempo. Né? Então, de modo geral, a gente mostra nesse tipo de gráfico a importância da função exponencial, né? Que surge a partir então, das equações diferenciais que foram modeladas nesse circuito RL, né? Sem fonte. Então, mais adiante a gente faz então um vídeo com fonte, né? Então, aqui é importante dizer que dá para alterar aqui a corrente inicial, dá para alterar a resistência, a indutância, né? E aí fica, deixaremos esse espaço para que vocês possam também fazer essas alterações e verificar, né, essa análise gráfica que é tão importante, tá certo? Então ficamos por aqui.